Seja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para a guerra, para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Minha homilia deste domingo vai ter 4 pontos. O primeiro, eu vou começar pelo final. Última frase do Evangelho. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Uma frase difícil, né? Uma frase dolorida. Essa frase dói na gente, cutuca a gente, né? Cutuca o rim da gente. Você dá aquele beliscão assim, que vai, ai, ai. Você dá uma tirada assim. Mas é importante a gente refletir sobre isso. Porque, de fato, se nós somos apegados, ou se nós temos o nosso coração nas coisas e nas realidades deste mundo, a gente não pode realmente ser discípulo de Jesus. O que Jesus está dizendo? Que nada, absolutamente nada, deve ser mais importante do que Ele. Isso ele diz para os discípulos no início, quando ele convida os discípulos, lá no começo. Quando ele diz para Pedro: vinde e eu farei de vós pescadores de homens. Quando ele passa perante os discípulos, olha no olho dos discípulos e faz para os discípulos um convite: vinde e eu farei de vós pescadores de homens. E no Evangelho de Mateus, ele fala uma frase: se quiserdes me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, esse desprendimento de tudo e das coisas para seguir Jesus. Como Paulo testemunha na carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, no versículo 5, quando ele diz: eu perdi tudo, por causa dele eu perdi tudo.
porque considero como lixo tudo o que eu tinha antes de encontrá-lo. Tudo que ele tinha antes, ele considera como lixo, porque encontrou-se com Jesus. Então, ter Jesus, seguir os seus passos, permanecer com ele, é a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. Nada, absolutamente nada, deve ser mais importante do que ele. Por isso que esta frase do versículo 33 do capítulo 14, ela é profundamente desconcertante e cutuca mesmo. Por quê? Porque nos faz refletir que lugar Jesus ocupa de verdade na nossa vida. Que lugar? Não é uma busca só por aparência, mas é uma busca porque fizemos adesão, porque aderimos ao seu projeto, porque aceitamos a sua proposta, porque a sua proposta nos convenceu e porque a sua proposta nos converteu. Por isso deixamos tudo e seguimos. Como Pedro depois vai dizer, pensando que a recompensa do seguimento de Jesus iria acontecer tão somente neste mundo. Dado momento, ele diz para o Senhor: Senhor, nós deixamos tudo. O que nós haveremos de ganhar? E aí o Senhor diz: ninguém que tenha abandonado casa, pai, mãe, irmãos, filhos e terra por causa de mim, receberá 100 vezes mais, versão de Lucas, 100 vezes mais com perseguições nesta vida e a vida eterna. Então, é a consequência de tornarmos-nos discípulos dele e não estarmos apegados a nada de material e a nada que seja deste mundo, para segui-lo, ter um coração totalmente livre para segui-lo. E aí, como está o segundo ponto, o que está no início do Evangelho. Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É forte essa expressão, e a gente precisa entender com muita clareza e com muita tranquilidade. Não é que Jesus esteja negando o valor da família, e nem que Jesus esteja dizendo que nós não devemos amar nossa família. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que ele está nos propondo é algo um pouco mais profundo do que isso. De que o amor que nós temos para com ele não deva ser menor. Ou então, que o amor que a gente tem pela nossa família não deve ser maior do que o amor que a gente tem por ele. E aí, né, este é o primeiro. Ele diz, né, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Sim, mas eu posso perguntar para você qual é o tamanho da sua cruz? Não posso perguntar para você qual é o tamanho da sua cruz. Então eu vou mudar a pergunta. Qual é o tamanho do seu amor? Você prefere ficar com a primeira pergunta? Então, qual é o tamanho da sua cruz? Qual é o tamanho do seu amor? Por quê? Naturalmente, se nos colocamos no segmento de Jesus, se fizermos discípulos dele, naturalmente nós enfrentaremos as consequências. Por quê? Quando fazemos esta opção, o mundo se torna nosso inimigo. Se fizermos a opção de seguir Jesus, nós declaramos que o mundo é nosso inimigo.
E não tem como, não existe, não tem possibilidade, não concilia de jeito nenhum, não se encontra. Se nós somos amigos do mundo, nós não somos discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós não somos amigos do mundo. Discipulado e mundo são duas coisas que não combinam. Nós estamos no mundo, mas estamos no mundo para ser sinal de Jesus. Então, se as coisas do mundo gritam mais, se as coisas do mundo é mais forte na nossa vida, é porque o nosso discipulado é bem pequeno. Bem pequeno. Porque se o nosso discipulado é um pouquinho mais profundo, as coisas deste mundo passam a ser relativas. Tudo. Porque o mais importante é Ele. E aí vem o terceiro ponto, que também está no Evangelho. A história que Jesus conta, a parábola que Jesus conta, melhor dizendo, do homem que queria construir a torre. Se ele não calcula os gastos, ele vai começar e não vai conseguir terminar. Do rei que saiu para guerrear, se ele não calcula a quantidade de soldados, se com aquele número de soldados é suficiente para enfrentar o outro que marcha contra ele com um número maior, ele vai perder a guerra. E o cálculo aqui que nós precisamos fazer é até que ponto nós estamos dispostos a ir por causa de Jesus. Qual a consequência que nós estamos dispostos a enfrentar por causa de Jesus? Aqui eu cito só para ilustrar, sem nenhuma outra intenção. Aquela história lá da Nicarágua, do bispo da Nicarágua, arcebispo. Duas cenas que eu vi me impressionaram demais. A primeira, logo no começo, que o bispo começou a ser perseguido pelos policiais, o bispo de joelho, no meio da rua, com os dois braços levantados para o céu. De joelhos, no meio da rua, sendo perseguido, ou no início da sua perseguição. Ele demonstrando que, de fato, quem dá a ele força para fazer o que ele faz é Jesus. É o amor que ele tem para com Jesus. E a segunda cena é quando ele, com o Santíssimo Sacramento nas mãos, abençoa todos os soldados. Na cena, tem uma cena que eu acho que o bispo queria bater com o Santíssimo Sacramento na cabeça do soldado, mas ele não bateu porque ele era o bispo. Então que ele pega forte, apresenta para o soldado e ele faz assim. Eu falei, quer ver que ele vai bater na cabeça do soldado com o Santíssimo Sacramento? Mas demonstrando um amor extraordinário. E depois dessas cenas, a história de perseguição dele e de outros padres, continua. Está difícil lá na Nicarágua para os cristãos. Então, diante disso, de novo, até onde nós estamos dispostos a ir por causa de Jesus? E por fim, o quarto ponto, o texto que nós ouvimos da segunda leitura. Vou fazer uma pergunta que eu fiz de manhã. Aqui vou fazer só uma, de manhã eu fiz 5. Aqui é só uma. Quantos versículos tem? Olha lá, já estou contando a resposta. Quantos versículos tem a carta de Paulo a Filemon? Deixa eu mudar a pergunta, já que eu contei a resposta. Quantos capítulos tem a carta de Paulo a Filemon? Eu contei a resposta. Se você prestou atenção, eu contei a resposta. Não tem capítulos, é só um capítulo, tem 23 versículos. É um bilhetinho. 23 versículos tem.
esse texto que nós ouvimos da segunda leitura. Nós ouvimos mais da metade na segunda leitura. E tem uma expressão de Paulo. Eu, Paulo, velho como estou, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Um comentário que eu li e achei muito bonito. Diz que Paulo, prisioneiro, ele é mais livre do que quando ele estava livre. Olha que frase desconcertante. Paulo, prisioneiro de Cristo, é mais livre do que quando ele estava livre. Porque antes, na liberdade de Paulo, ele não tinha, entre aspas, um motivo para celebrar a sua liberdade. Agora, prisioneiro, literalmente na prisão, ele tem um motivo pelo qual ele tornou-se livre. O motivo pelo qual ele está preso é o motivo pelo qual ele tornou-se livre. Porque ele está preso por causa de quê? O que Paulo fez que mereceu a prisão? Anunciou Jesus Cristo. É isso que ele fez. E porque ele anunciou Jesus Cristo, ele está preso. E na prisão, ele evangelizou. Na prisão, ele pregou o evangelho. De modo que daqueles que ouviram Paulo pregar, se converteram e se tornou para Paulo como se fosse um filho. Que cita o nome dele aí. Faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, olha o nome dele. Onésimo. Fiquei pensando que seria uma opção bonita de nome de neto, né? De filho, imagine. Onésimo. Ou então chamar no aumentativo, né? Imagine que bonito que fica. Eu nem vou pronunciar porque tenho medo de errar. Este que Paulo manda para Filemon, ou para Filemon, este ouviu Paulo falar de Jesus na prisão. E Paulo está mandando para Filemon, para que Filemon cuide dele, como se fosse o próprio coração de Paulo. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. E aí o versículo 13. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que devo ao Evangelho. Que devo ao Evangelho. Então, é desconcertante. Como eu disse, é um bilhete. Um bilhete de 23 versículos, onde Paulo estabelece a consequência do seguimento de Jesus. E Paulo descreve que ele já está velhinho, ele já está no final da vida. Quando ele vai morrer degolado, ele morre logo depois que ele escreve essa carta. Ele vai para o julgamento de Roma e o imperador condena ele a ser degolado, corta, né, a cabeça dele com a espada. Por isso, Paulo tem como imagem, no símbolo da sua imagem, tem uma espada, porque foi pela espada que ele morreu. E ele morreu pela espada para anunciar Jesus Cristo. Para anunciar Jesus Cristo. Portanto, ele está dizendo que por Jesus vale a pena gastar a vida. Eu disse vale a pena, mas eu poderia dizer, por Jesus compensa gastar a vida.
vale a vida. Vale a vida. E aí, de novo, até onde nós temos coragem de ir por causa dele? Quais as consequências que nós estamos dispostos a enfrentar por causa dele? E tem que ser por causa dele. A motivação não tem que ser por outra, não. Por outro motivo, não. Tem que ser por ele mesmo. Porque se não for por ele, a gente pula fora. A gente não dá conta, não. Duas historinhas que eu gosto de repetir. Santa Teresa de Ávila, ela tinha uma intimidade com Nosso Senhor. E Nosso Senhor, de vez em quando, ou assim, com muita frequência, aparecia para ela. Ela via Nosso Senhor com muita frequência. Um grau de santidade, né, enorme. E num dos fatos, foi pedido a ela que fosse fazer uma visita num outro mosteiro, distante alguns quilômetros de Ávila, e na época tinha que ir de carroça. E antes de chegar nesse mosteiro, tinha que passar por um pequeno lago. E quando passou naquele lago, quebrou uma das rodas da carroça e Teresa caiu. E ao cair, ela encostou a barra do vestido no lago. E aí, naquele momento, Jesus apareceu para ela, e numa conversa quase que irônica, né, num sorriso maravilhoso, disse para Teresa que ele só tratava daquele jeito aqueles que ele ama. E aí Teresa respondeu para Jesus assim: é por isso que você tem tão poucos amigos, porque você trata tão bem os seus amigos. Petulância, santidade também, né? Mas ela respondeu: é por isso que você tem tão poucos amigos. Que se você trata assim os seus amigos, né? Então imagine. E o outro é a história de Santo Antão. Antão, o pai dos monges do deserto. E o demônio aparecia para ele e ele tinha lutas terríveis com o demônio. Fisicamente ele lutava com o demônio. E tem uma passagem que ele está lutando e está quase perdendo a luta. Mas no final ele consegue vencer. E coloca o diabo para correr. E aí depois que ele terminou a luta, Nosso Senhor apareceu para ele. E aí ele responde, conversando com o Nosso Senhor, ele briga com o Nosso Senhor e diz assim: Senhor, só agora o Senhor apareceu? Você podia ter aparecido antes, quando eu estava lutando, quando eu estava precisando do Senhor, o Senhor não apareceu. O Senhor deixou eu lutar sozinho e só no final apareceu. Aí, Nosso Senhor disse para ele: não, eu estava aqui o tempo todo. É que eu estava gostando de ver você lutar. Estava gostando de ver você lutar. Essa foi a resposta de Nosso Senhor para Santo Antão. Por que estou contando esses dois historietinhas? Porque às vezes, nas lutas que nós enfrentamos na nossa vida, nos dá a impressão de que o Senhor nos abandonou. De que o Senhor largou a gente lá para sofrer, para padecer, até para perder a luta. Mas o Senhor não abandonou, Ele está lá. E mesmo que esteja difícil, o Senhor está feliz com a nossa luta. Porque nós não desistimos, porque nós não paramos, porque nós não desanimamos e estamos lutando. E porque estamos lutando, estamos também demonstrando que somos discípulos dele.
Porque se tem um momento na nossa vida em que nós somos mais parecidos com Jesus, este momento é as nossas lutas. Quando mesmo nas situações difíceis nós não desanimamos e continuamos. Essa é a consequência do nosso discipulado. É a consequência do nosso discipulado. E não tem como ser discípulo de Jesus sem que tudo isso aconteça. De repente a gente até perde a paciência, né? E diz assim, parece que quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ou então, parece que quando eu não rezava, eu não passava por essas dificuldades. Depois que eu comecei a rezar, parece que as dificuldades aumentaram. Não é? Às vezes não dá essa impressão também? Ou é só eu que passo por isso? Só eu, né? Deve ser porque eu preciso mais e vocês estão num grau de mais santidade do que eu. Mas é nestas horas que o nosso coração precisa se fixar em Jesus. Porque ainda que a gente não esteja vendo, Ele está lá. Ainda que Ele esteja rindo da nossa luta. Mas tudo bem. Está lá. E é importante não desistir de lutar. Quem não carrega a sua cruz e não anda atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança e nos fortaleça em nossas lutas, para que nunca o abandonemos, mesmo nas situações difíceis que enfrentamos. Que assim seja. Creio em